Será que aquelas pessoas, aquelas coisas que você já deve ter presenciado na igreja, aquelas pessoas caindo na igreja como se estivesse recebendo o Espírito Santo, será que você foi enganado ou de fato aquilo ali é Espírito Santo mesmo? Será que aquilo dali é hipnose? E aí, o que é que você acha? Até o final desse vídeo você vai entender exatamente o que acontecia ali e o pior de tudo. Esse vídeo aqui ele foi feito, você sabe que esse canal ele é feito para expansão de consciência, para trazer verdades universais, verdades que você não está muitas vezes preparado para ouvir. E essa vai ser uma delas. Talvez aqui nos comentários as pessoas que sejam adeptas a algumas religiões vão falar alguma coisa, mas enfim, eu peço que você escute esse vídeo esse vídeo tem um teor educativo, tá? É para você refletir, para você parar e acreditar em tudo que te dizem, em tudo que você acha que está vendo, em tudo que você acha que é real. E eu vou te explicar aqui o que de fato acontece naquelas situações, tá? E o perigo disso. Porque eu não vou trazer simplesmente só explicar o que acontece, mas os perigos que isso traz. Então, se você já gostou do tema do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Esse canal, como o próprio nome já diz, ele foi feito para transcender a sua mente, para expandir a sua consciência, para te ajudar a se libertar de crenças limitantes, bloqueios emocionais que te impedem de atrair aquilo que você precisa, aquilo que você quer, aquilo que é seu por direito. Vou deixar minha outra rede social aqui para você me seguir lá também, me acompanhar mais de perto. Já entra no grupo gratuito na comunidade de Transcendentes, o link está aqui embaixo na descrição, que muito em breve vai ter uma surpresa muito boa lá dentro desse grupo. Então, se eu fosse você, eu tivesse nesse momento de expansão de consciência, de despertar, de entender, de autoconhecimento, de libertação de crenças, eu, sendo você, eu não deixaria de entrar, porque em breve tem uma surpresa muito boa para quem estiver lá, tá? Então vamos lá para o tema do vídeo, né? Muito provavelmente você já deve ter ido para uma igreja, para um templo, alguma coisa, e você já deve ter visto situações em que as pessoas caíam para trás, em que o pastor, o padre, ou alguém, o líder religioso ia lá, tocava a cabeça delas, elas caíam, tinha alguém para segurar. E ali eles diziam que a pessoa foi banhada pelo Espírito Santo, foi batizada, né, pelo Espírito Santo, ou, enfim, muitas vezes dizem que é possessão, né? Dependendo de como a pessoa cai, se a pessoa cai se batendo é possessão, se a pessoa cai, enfim. Com certeza você que está aqui já passou por isso, já viu isso. Talvez você já tenha passado pela experiência, mas eu sinto muito em te desapontar. E fique bem claro aqui que eu não estou fazendo nenhuma crítica e desrespeitando nenhuma religião, muito pelo contrário, tenho muito respeito a todas, apesar de que não me encaixo. Mas quem quiser ir, tá tudo certo. Nada de errado, tá tudo certo. Mas o que eu vou te dar aqui é um ponto de vista de uma hipnóloga, hipnoterapeuta profissional, especialista em hipnose, e vai explicar o que de fato aconteceu ali na maioria das vezes. E outra coisa que eu quero deixar bem clara, em nenhum momento aqui eu estou dizendo que todas as vezes é isso aqui que eu vou explicar, não. Em algum momento, realmente pode ter acontecido um fato paranormal, alguma coisa assim, um Espírito Santo, alguma coisa nesse sentido, tá? Não estou dizendo que todas as vezes aconteceu algo que eu vou explicar aqui daqui a pouco para vocês, não. Mas a maioria das vezes o que acontece é pura hipnose e eu vou explicar para você. Para quem é estudante de hipnose, hipnoterapeuta, hipnólogo, sabe que tem um cara na hipnose chamado Charcot. E Charcot, ele era um dos adeptos da hipnose na época lá na França. Ele era um neurologista francês e ele teve um momento em que ele começou a estudar hipnose em casos de histeria. Enfim, não vou... a história aqui do Charcot não é muito importante. Então, assim, só vai... Se você não é hipnólogo, você não vai se interessar por isso. Então, só para te dizer de onde vem o nome. E Charcot, ele criou uma indução de hipnose chamada toque de Charcot, que era quando ele tocava na testa da pessoa, a pessoa entrava em hipnose, né? Ela entrava em transe. Então, esse toque de Charcot é o que a gente vê muito por aí nas igrejas. Eu vou te explicar por que aquilo dali, 99,999% de chance de quase todas as vezes ser hipnose, e não o de fato o Espírito Santo.
como dizem por aí. Como é que acontece aquele processo? Você vai para a igreja. Diga se não é. Se quando você chega na igreja, não sei se você é evangélico, católico, enfim, você chega lá, aí tem lá um pastor, um padre, aquele de revelação. Aqueles que ficam olhando para sua cara, dizendo o que aconteceu, o que vai acontecer, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aquilo dali já lhe dá um certo medo, vamos dizer assim. Ou seja, já mexe com as suas emoções, né? Você já espera que a pessoa chegue para perto de você, que vai dizer alguma coisa, enfim. Aquilo dali gera uma expectativa. Quando gera essa emoção e expectativa, o seu subconsciente abre. Ou seja, qualquer coisa que ele disser ali, você faz. Se ele disser assim, você está, sei lá, endemoniado, você começa a se bater no chão, se ele te der uma sugestão dessa. Você começa a se bater no chão, a sua mente vai dizer, peraí, como é estar endemoniado? Ah, é assim, se bate no chão, começa a gritar. Aí, se o pastor ou o padre chegar perto de você e você ficar naquela expectativa, ou seja, o subconsciente abriu, e ele disser, Satanás, não sei o que, pronto, acabou-se. Você se bate no chão, toda se batendo como se tivesse possuído. Na verdade, foi fruto de uma sugestão direta que ele deu bem dentro do seu subconsciente. Beleza, até aí tudo bem. Aí outra vez, não. Outra vez você foi para a igreja, você estava lá todo mundo na frente, rezando, orando, aquele momento de monotonia, que é o quê? Que é onde você fica propício a ficar em estado de hipnose. Naquele momento de monotonia, que estão lá tocando um piano, não sei o que lá. Ali você vai baixando suas ondas cerebrais e o que acontece? Você entra no estado de transe. E de repente o pastor começa a dizer, vai cair um, vai cair outro, segura aqui o fulano, segura aqui o Beltrano, papapá. Quando ele bota a mão, a pessoa, pum, cai para trás e fica lá no chão. Depois de uns 15 minutos ela volta dizendo que, nossa, meu Deus. Ela não sabe nem o que foi que aconteceu. Mas ela diz, nossa, não sei o que, hoje eu fui batizada. Na verdade, ela estava só hipnotizada. Porque na hora que o pastor colocou a mão na cabeça dela, automaticamente ali foi uma sugestão indireta de queda. Ou seja, ela caiu para trás e ficou lá. Então, o estado hipnótico, quando você entra no estado de transe profundo, passa ali uns 15, 20, 30 minutos, dependendo do... tem gente que passa até mais tempo, passa o culto inteiro lá deitado. Quando acorda, ela diz que realmente sentiu algo muito bom. Não tem um que diga assim, menina, me encontrei com Jesus, foi bom, viu? Não tem um que diga isso. Eles vão dizer assim, nossa, o que aconteceu? Nossa, senti uma leveza. Nossa, senti não sei o quê. Porque você estava em estado de hipnose. Naquele momento ali, você estava entregue ao ser, né? Você estava num estado de transe profundo. Então, quando você volta se sentindo muito bem. É igual uma pessoa quando é hipnotizada diretamente, né? Num processo de hipnose, numa sessão. Quando ela abre os olhos, se ela for num transe bem profundo, ela volta se sentindo muito bem. Então, tudo bem. Até aí, tudo bem, certo? Entrou em estado de hipnose, beleza. Aí a pessoa, suponhamos que essa pessoa que caiu, ela estava doente. Aí o pastor diz assim, eu estou decretando a cura, o Espírito Santo, não sei o que, Jesus está dizendo que você vai estar curado, papapá. E o que acontece? A pessoa pega aquela sugestão positiva e fica lá. Então, ela vai começar a desenvolver a cura no corpo dela. Se ela sustentar aquela crença, possivelmente ela vai ficar boa mesmo. Mas se ela, em algum momento, duvidar de novo, a doença volta. Por que vocês acham que as pessoas que estão ali, às vezes, muitas vezes, já receberam uma revelação de cura e não se curaram? Eu já vi várias pessoas recebendo revelação de cura quando estava com câncer, com um monte de coisa, e morreram. Porque foi só uma falsa sugestão, foi uma sugestão hipnótica que ela recebeu. Na hora funcionou, depois aquela não foi reforçada, aquela crença, ela sumiu. E aí você voltou a adoecer. E aí, Mônica, tá, entendi. Então os pastores e os padres são tudo uns sem vergonha? Não estou dizendo isso. Porque sabe o que é pior de tudo isso? Sabe qual é o mais... Agora você vai pegar o perigo dessa questão. O X da questão. O cerne da questão. Qual é? É porque, imagina só você. Uma pessoa normal, aleatória, comum, cheia de crença, cheia de bloqueio. Você se entrega a Jesus. Você diz, vai para a igreja. Aí você diz, vou me entregar a Jesus, eu vou aceitar Jesus. Aí vai. Aí você fala bem, se desenvolve bem, não sei o que, não sei o que. Quero ser pastor. Vou botar uma igreja. Beleza. Aí um dia você tá lá com seu microfone no púlpito, e ppp, e papapá, e não sei o que, e eu entendi isso da Bíblia, e começa a falar tudo que você entendeu, né? Você leu ali meia dúzia de páginas, e entendeu tudo errado, e vai lá para cima do púlpito falar. Se nesse dia você começar lá com as gritarias e as coisas, e alguém cair no chão, o que é que você vai pensar?
Você vai dizer assim, realmente eu sou um escolhido. Meu Deus, Jesus está comigo. Tá vendo? Eu sabia que eu era um escolhido. Eu sabia que todas as minhas crenças estavam corretas. Então, se aquela pessoa, se você que subiu no púlpito, derrubou uma pessoa no chão, certo? Você diz assim, Jesus está me apoiando, né? Tá me usando. E você é um preconceituoso, machista e um monte de coisa, você vai achar que aquilo também Jesus e Deus e não sei quem lá que seja, também acha certo. Porque você vai se achar um santo, uma santa, porque alguém caiu lá de cima do púlpito, enquanto você estava lá fazendo as pregações. Aí você vai dizer, realmente sou uma escolhida. Aí, tudo que você acredita, você vai achar que realmente é certo. Você é a perfeita, não tem que mudar nada. Aí você vai começar a falar um monte de asneira lá no púlpito. Você vai começar a dar um monte de conselho errado. E aquelas pessoas que estão ouvindo, elas vão absorver aquilo, porque elas estão num ambiente hipnótico. Elas vão absorver. Olha o perigo. Se aquela pessoa tem um monte de crença limitante, ela vai passar tudinho pra você. Todas. Ela nem sabe que o que fez a pessoa cair foi puro transe, pura hipnose, expectativa. Se você fizer um curso de hipnose, você vai entender o que eu tô falando. Se eu for explicar aqui, o vídeo vai ficar gigante. Você vai aprender a hipnotizar, você vai saber, menina, pois não é que é mesmo? Então, a hipnose nas igrejas é muito comum. E o pior é que as pessoas não sabem que estão fazendo hipnose. Elas realmente acham que foram usadas, que elas têm o Espírito Santo, que Jesus está com elas, que elas são santas mesmo, foram escolhidas a dedo, entendeu? Esse é o perigo. Porque tudo que elas acreditam, elas vão botar pra você. Aí se você for um bêbado, uma lésbica, se você for uma... Você vai ser a pior pessoa na boca dessas pessoas. Se elas forem preconceituosas. Então você vai se sentir dentro da igreja a pior pessoa do mundo. Pior bolacha do pacote. Entende? Qual é o perigo disso? Então, cuidado quando você for numa igreja, quando você for em qualquer processo, não só em igreja, tá? Qualquer processo que você vê pessoas caindo, pessoas entrando em transe, pessoas... Nem sempre é um processo verídico. E outra coisa, quando eu fiz meus cursos de hipnose, tinha pastor, tinha padre, ou seja, muitos sabem o que estão fazendo, mas a maioria não. O pastorzinho da esquina aqui, da sua casa, não sabe que está fazendo hipnose sem saber. Ele acha que é escolhido de Deus. E aí ele está passando informação por cima de informação que ele nem entendeu, que ele não sabe nem ler direito. Ainda mais interpretar um texto. Ainda mais interpretar a Bíblia. Que é simbologia total. Se ele for levar o pé da letra, ele vai ensinar um monte de asneira para você. E você vai acreditar, viu? Com toda certeza. Mesmo que você não queira, porque você está dentro de um ambiente que suas ondas cerebrais ficam, ó. Você fica adepta, receptiva a receber as afirmações, as coisas, tudo que for dito ali, as crenças. Então, aí você vai quase todo dia para a igreja. Aí então você escuta aquelas coisas, naquele ambiente ali monótono. Entra no seu subconsciente. Vira uma crença e você nem sabe. Mônica está dizendo que toda vez que alguém cai, toda vez que um processo desse acontece é hipnose? Não estou dizendo, mas é provável que seja. É provável que de fato seja. Na maioria das vezes. Você está dizendo que todo mundo faz consciente? Não, mas alguns fazem. Alguns fazem, sabem muito bem o que estão fazendo. É porque eu não achei o vídeo, mas tem um vídeo de um pastor americano. Ele faz um teste com os irmãos. Ele diz assim, ó, gente, bota a mão para frente, cruze a mão para frente, estica. Eu vou contar de 1 a 3, quem ficar com a mão colada é porque está endemoniado. Ele usou essas palavras. Um monte de gente ficou com a mão colada e os pobres tudo caindo com medo. Aí ele disse, pois eu vou contar de 1 a 3 e o laço do passarinheiro vai se desfazer. Ele contou de 1 a 3, a mão do povo saiu. O que o povo acredita? É um profeta. É um ungido. Só que não. Aquele sabia o que estava fazendo. Porque esse teste é um teste que a gente faz que chama falsa hipnose. Quando a gente quer fazer presencialmente, se eu tivesse que fazer uma hipnose presencialmente, por exemplo, num palco, certo? E eu chegasse lá num programa de TV, a pessoa, Mônica, hipnotiza aqui, demonstra a hipnose. Eu não podia simplesmente pegar uma pessoa da plateia e dizer, vem aqui que eu vou te hipnotizar. De jeito nenhum, que ela poderia não entrar num transe profundo. E eu ia passar vergonha, né? O pessoal ia dizer que eu não sabia. Então, a gente faz alguns testes, e um dos testes é esse. Se a pessoa colar a mão, significa que ela está mais receptiva naquele momento
para fazer a hipnose, para passar por um processo de hipnose. Aí tu imagina, tu na igreja, morta de medo, porque a maioria do pessoal que já vão para a igreja já estão mortos de medo. Elas só vão porque tem medo, porque se não tivesse, não ia. Faz esse processo. Cola a mão. Pronto. Acabou. Ali é o ungido de Deus. Só que não foi. Foi hipnose. E ele não cortou laço de passarinheiro nenhum. Então tá entendendo o perigo disso? Você conseguiu captar a mensagem aqui? Cuidado com o que você acredita. Chega de acreditar em asneira, em baboseira. Até aquilo que você hoje anda, sei lá, pode ser um retiro espiritual, alguma coisa. Esteja sempre atento, porque nem tudo é real. Esteja atenta que as pessoas te falam, para você poder questionar, para você poder saber se aquilo é real, se não é. Utilize as coisas, não só escute, não seja só um repete das coisas, não. Pega aqui, aprende e passa, não. Utiliza. É o que eu sempre digo aqui. Não acredita em mim. Pega o que eu estou dizendo, utiliza. Se não servir para você, tudo bem. Mas para de ficar acreditando em tudo que as pessoas dizem para você sem utilizar. Sem cabimento, sem nada, sem prova nenhuma. Só porque a pessoa está falando e pronto, você pega aquilo dali e nem usa. Você só faz pegar, passar a informação para frente sem usar. Então, sim, a maioria daquelas pessoas que caem são hipnose. Hipnose. Pela expectativa, pelo medo, pela autoridade. Uma das formas de hipnotizar alguém é pela autoridade. Então, se você vai para uma igreja e tem um pastor e um padre, ali é a autoridade suprema. Tem gente que trata padre, meu Deus, se pudesse beijava os pés. E pastor também. Então, se um pastor chega para você e fala aquilo, olha, não sei o que, não sei o que, não sei o que, pronto, você cai no chão durinho. E hipnose, eu também sei fazer. Eu já disse até aqui, se eu pegar um microfone, fizer uma igreja, se eu fosse uma pessoa de mau caráter, e eu pegasse o microfone, montasse uma igreja e começasse a derrubar a gente lá, dizer, não sei o que, cai 1, cai 10, cai 20, cai 30, cai todo mundo, eu virava a maior profeta do meu bairro, do Brasil, de onde fosse. Eu ia sair nas páginas, porque eu sei fazer isso também, entende? Então, olha aí. E se eu fosse uma pessoa mau caráter? Se eu usasse isso a meu favor? Se eu criasse um negócio, um comércio para ganhar dinheiro em cima dos outros? Por conta disso. Então, tá vendo aqui? Não é só sobre desmascarar coisas e ir contra coisas e ser rebelde. Não é só sobre isso. É sobre trazer informação para que você abra os seus olhos. Para que você pare de usar uma venda e de acreditar em coisas que não fazem sentido. E o pior, de pessoas que nem sabem o que estão falando. Que nunca nem tiveram experiência daquilo que estão dizendo. Para poder afirmar com clareza. Então, cuidado. E o que eu estou dizendo aqui não é para acabar com a sua fé, não é para você parar de ir para o seu tempo, para a sua igreja, não é nada disso. Só tem discernimento. Que nem tudo é o Espírito Santo. Que nem tudo é algo sobrenatural. É pura hipnose. Vocês lembram que Jesus falava, segundo a Bíblia, Jesus dizia, não foi eu que te curei, foi tua fé que te curou? Ou seja, o que você acredita, acontece. Jesus era uma autoridade para muitas pessoas. Então, ele chega, além da energia dele mudar o ambiente, obviamente, não se pode descartar isso, mas quando ele chegava perto de alguém, que alguém tinha uma fé gigante nele, adivinha o que acontecia? Hipnose. A pessoa se curava. Automaticamente. Afinal de contas, por que era instantâneo? Porque era Jesus? Não. Era instantâneo porque quando você muda uma crença, instantaneamente acontece alguma coisa. Se você faz uma sessão de hipnose e muda uma crença, se você acredita que essa capinha aqui, ela é lilás, mas se eu fizer uma hipnose com você agora e disser pra você que isso se você entrar num transe profundo, se eu disser pra você que essa capinha aqui é verde, você vai ver verde pra sempre. Até a gente ir lá e tirar a sugestão da sua mente. Entende? A mudança é instantânea, por isso que é importante você mudar a crença, né? Já vamos entrar em outro assunto aqui. Por isso que é importante você mudar a crença. Porque quando você muda a crença, a realidade muda instantaneamente. Então, cuidado com o que vocês veem por aí, que nem tudo é o Espírito Santo. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. E aí? Eu quero saber sua opinião. Eu, como uma profissional, já te expliquei o que acontece. Mas mesmo assim, eu quero ouvir sua opinião. O que é que você acha? Você já passou por um processo desse? Você já viu isso acontecer? Você sabia disso que eu te falei aqui? O que é que você acha? Me diz aqui que eu quero saber. Já que estamos falando de Espírito Santo,
vamos para a palavra de hoje aqui nos comentários, que é: eu sou o Espírito Santo. Até o próximo vídeo.